Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, tira o sono de muita gente. A famosa adolescência do bebê. Ou, como muitos chamam, os terríveis Terrible Twos, né? Aquela fase das birras que parecem o fim do mundo. Exatamente. É uma fase que geralmente aparece ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e pode ir até os 3, às vezes 4 anos. E assim, por mais que essas explosões assustem, é super importante entender que isso é normal, faz parte do desenvolvimento. É crucial, né? Totalmente. É quando a criança está começando a se descobrir como indivíduo, sabe? Testando os limites, o que ela pode ou não pode fazer. Entendi. Então, o nosso papo hoje é para tentar desvendar um pouco isso, né? Por que essas birras vêm com tanta força? A gente vai olhar para o cérebro, para as emoções da criança nessa fase. Isso. E também, claro, discutir o que as pesquisas, as fontes, dizem sobre as estratégias que funcionam de verdade, sabe? Para a gente lidar com isso de um jeito que transforme o desafio em aprendizado. Essa busca da criança por autonomia é um ponto central. Falando em cérebro, as fontes falam muito de uma explosão de conexões neurais, né? Coisa de 1 milhão por segundo nos É, primeiros anos. Como é que isso se liga diretamente nessas birras tão intensas? é quase uma revolução acontecendo ali dentro. É exatamente isso. Nos primeiros 1000 dias, essa formação de conexões é absurda. Só que tem um ponto. O lobo frontal, que é tipo o nosso gerente interno, sabe? O que controla impulso, ajuda a decidir, regula as emoções. Sei. Ele ainda está, digamos, em obras. A construção está a todo vapor, mas não está pronta. Ah, então peraí. Quer dizer que não é só manha ou pirraça. Tem uma razão neurológica para essa dificuldade de controle, tipo um descompasso. Exatamente, tem um descompasso claro. A criança já tem vontades muito fortes, ela quer autonomia. Aquele não para tudo que eles começam a falar, muitas vezes é mais um "ei, eu existo, eu tenho minha vontade", do que só teimosia. Faz sentido. Só que, ao mesmo tempo, as ferramentas do cérebro para lidar com a frustração de ouvir um não ou para comunicar uma necessidade mais complexa ainda são muito rudimentares. A linguagem está se desenvolvendo. Aí a birra vira o jeito principal de botar para fora essa sobrecarga, essa frustração toda. Entendi o porquê agora. Faz mais sentido. Bom, vamos para as estratégias então. Qual seria assim o ponto principal, o pilar que as fontes mais recomendam para os pais e cuidadores? Olha, se tem uma coisa que aparece sempre é a importância da calma e da consistência do adulto. Eu sei, manter a calma quando a criança está no auge da crise é um desafio gigante. Nossa, nem me fale. Mas é vital, porque a nossa reação, o jeito que a gente lida com a situação, serve de modelo direto para a criança. Ela aprende a se regular ou a se desregular olhando para a gente. Se a gente grita, ela aprende que gritar é a resposta. Essa corregulação que a gente oferece é fundamental. Esse ponto do modelo é muito forte mesmo. Agora, essa ideia de prevenir as crises. Parece ótima, né? Mas, sendo realista, no dia a dia corrido, com uma criança pequena, isso funciona mesmo? O que as fontes dizem sobre essa prevenção? Funciona, mas não no sentido de eliminar 100% das crises. Isso seria irreal, né? A ideia é mais reduzir a frequência, a intensidade. E aí, sim, tem coisas que ajudam muito. Rotina previsível, por exemplo. Saber a hora de comer, de dormir. Isso dá segurança para a criança, diminui a ansiedade. Ok, rotina ajuda. O que mais? Oferecer escolhas limitadas. Coisas simples, mas que dão para a criança uma sensação de controle, sabe? Você quer a banana ou o mamão? Quer vestir a camisa azul ou a vermelha? Isso diminui a necessidade da gente ficar falando não o tempo todo e dá menos chance para aquele confronto direto. Ah, boas dicas essas das escolhas. Dá uma sensação de poder para eles, né? Mas, bom, a gente sabe que mesmo com tudo isso a crise acontece. Aquela cena clássica, né? Supermercado, corredor lotado, a criança se joga no chão gritando. E aí? O que fazer na prática? Olha, a primeira coisa, e talvez a mais difícil, não ceder aquilo que causou a birra. Se foi porque queria o doce no caixa e você cede, o cérebro dela grava.
Gritar funciona para ganhar doce. Entendo. Firmeza é chave, mesmo sendo desconfortável ali na hora. Exato. A recomendação geral é retirar a criança do local com calma, sem dar bronca ou sermão naquele momento de explosão não adianta. Leva para um lugar mais tranquilo, pode ser o carro, um cantinho mais vazio, e espera a tempestade passar um pouco. E se for em casa? A abordagem é diferente. Se o lugar for seguro, claro, e a birra não envolver agressão, às vezes ignorar o comportamento por um curto período. Atenção, ignorar o comportamento, não a criança, pode funcionar. Ou tentar uma distração rápida, mudar o foco. Mas sempre, sempre a segurança em primeiro lugar. Certo. E depois que a poeira baixa, quando a criança já está mais calma, aí sim vem o momento importante da conexão e do ensino. É a hora de se abaixar, ficar no nível da criança e validar o que ela sentiu. Tipo, filho, eu vi que você ficou muito, muito bravo porque queria aquele brinquedo. Mostrar que você entendeu o sentimento dela é o primeiro passo para ela se sentir acolhida. Mas validar o sentimento não quer dizer concordar com o jeito que ela expressou, certo? Com gritos, choro. De jeito nenhum. É exatamente isso. Logo depois de validar o sentimento vem o limite, com clareza, mas com afeto. Mas a gente não pode gritar com as pessoas, mas bater não é legal. É a lógica da disciplina positiva. Primeiro conecta, acolhe o sentimento, depois direciona o comportamento. E aí sim, ensinar uma forma melhor. Da próxima vez você pode pedir para a mamãe com palavras, tá bom? Entendi. Conectar e redirecionar. E quando a coisa fica mais séria? Tipo, se a criança começa a bater, morder ou até se machucar. Nesses casos, a intervenção tem que ser imediata. Firme, mas sem agressividade da nossa parte, claro. É com interação física mesmo. Segurar a mãozinha com gentileza, mas com firmeza. E dizer o limite. Não vou deixar você bater. Ou não pode morder. E se isso for muito frequente? Ou se a criança se machuca de propósito? Olha, se a autoagressão é algo que acontece bastante, ou se as birras continuam muito intensas depois dos 4, 5 anos, ou se está atrapalhando muito a vida da criança e da família, aí é fundamental procurar ajuda profissional. Conversar com um pediatra, buscar um psicólogo infantil para avaliar. Perfeito, muito claro. Então, resumindo o que a gente conversou, essa fase super desafiadora é, na verdade, um marco importante para o desenvolvimento da autonomia da criança. E está muito ligada ao cérebro que ainda está amadurecendo e à dificuldade que eles têm de se comunicar e controlar as emoções. Exatamente. E a melhor forma de lidar, segundo as fontes, é esse combo. Tentar prevenir com rotina e escolhas, manter a calma e ser consistente na hora H, colocar limites claros, mas sempre com afeto, validar o que a criança está sentindo e, principalmente, ver esses momentos difíceis como chance para ensinar. Ensinar sobre emoções, sobre como lidar com elas. E imagino que elogiar quando eles conseguem se controlar ou usar palavras em vez de gritar também ajuda muito a fixar o aprendizado, né? Com certeza. O reforço positivo é tão importante quanto a orientação na hora da crise. Mostrar que você notou o esforço dela faz toda a diferença. Ótimo. Para a gente fechar então, vamos deixar uma reflexão no ar para quem está ouvindo a gente. Como isso pode, lá na frente, moldar o jeito que essa pessoa vai aprender a comunicar o que precisa, a lidar com limites, a resolver conflitos de um jeito mais construtivo ao longo da vida toda. É algo para se pensar, né?